Estou tão animada em conversar com este cavalheiro. Sou fã dele há quase 15 anos. Eu li seu primeiro livro, O Plano da Sua Alma, há muito tempo. Nossa, né? Acho que foi em 2009. E se alguém tivesse me dito naquela época que eu iria entrevistá-lo, eu teria dito: Ah, você está louco. Mas aqui estamos hoje, Rob Schwartz. Rob, seja bem-vindo. Obrigado, Kimberly. Prazer estar aqui. Sim, estou animada para conversar com você. Quero começar, pois acredito que um faz. Se você pudesse nos contar um pouco sobre como você trabalha com seus clientes, e então nós vamos meio que voltar e descobrir como você começou nisso. Sim, adoraria fazer isso. Sou um hipnotizador especializado em uma forma atípica de hipnose chamada regressão da alma entre vidas, ou Between Lives Soul Regression. Podemos discutir os detalhes disso à medida que avançamos. Mas basicamente o que acontece é uma sessão longa, geralmente 2 horas, e você acaba em frente ao que é chamado de seu conselho de anciãos. Todos possuem seu conselho. Esses são os seres sábios, amorosos e evoluídos que supervisionam sua evolução pessoal. Eles sabem absolutamente tudo de você. E quando as pessoas se colocam diante do seu conselho, eu as incentivo a fazer uma longa série de perguntas que cobrem todas as principais áreas de sua vida. Se a regressão é privada, todas as perguntas são colocadas num formulário de admissão para não terem que ser lembradas. E eu trabalho a partir do fórum. Também realizamos Between Lives Soul Regression em grupo via oficinas online. Nesse caso, eu uso um conjunto padrão de perguntas para todos na oficina. É vasto, cobre todas as áreas principais da vida de todos. Mesmo com todos incentivados a questionar o conselho, as respostas são individualizadas. Então, o foco é: o que você planejou para esta vida antes de nascer? Por que você fez esses planos? Como anda o cumprimento dos seus planos? E como pode executar melhor seus planos? Essa é a essência de. Isso é realmente emocionante. E eu li muitas informações sobre o que você faz. É uma jornada fascinante poder realmente entender, né? Porque acho que muitas pessoas estão por aí dizendo: eu não sei o que eu estou fazendo aqui no planeta, não sei meu propósito, nem se estou agindo corretamente. Então, é definitivamente um despertar para isso. O que eu quero fazer é descrever o que acontece durante uma dessas sessões. Então, você pode nos dizer, ser um pouco descritivo sobre quem é o Conselho dos Anciãos, como eles vieram a estar na sua vida em particular. Todo mundo tem um conselho diferente e qual é a tarefa designada para você durante a sua vida? Então, o que eu vi no meu trabalho é que todo mundo tem um conselho diferente, mas às vezes há um pouco de sobreposição. Por exemplo, Jesus pode ser é um membro de vários conselhos diferentes de pessoas, assim como outros que chamaríamos de mestres ascensionados. Então, o conselho é incondicionalmente amoroso e completamente não julgador. Um comentário que muitas pessoas fazem após o seu Between Lives, Soul Regression, é algo como: eu pude perceber que meu conselho sabia literalmente tudo sobre mim, incluindo todas as coisas ruins que fiz nesta vida, mas eles me amaram incondicionalmente de qualquer maneira. E eles realmente sentem esse amor incondicional irradiando do conselho quando estão diante deles. Então, sabe, isso é realmente uma espécie de retorno para casa. Para muitos, é a primeira vez desde que se juntaram ao corpo que eles sentem um amor verdadeiro e incondicional. É uma experiência verdadeiramente curativa. Sim, esta é uma realidade muito dura. A Terra está em sua experiência, a maioria das encarnações das pessoas que vêm até você estão na Terra, ou há jornadas em outros sistemas de realidade no meio, ou salpicadas por aí. Qual é a proporção de encarnações na Terra e outras escolhas para sistemas de realidade? Essa é uma pergunta interessante e incomum. Não sei, nunca me questionaram sobre a proporção antes. Estou muito focado em encarnações terrestres e, em particular, por que planejamos desafios e encontramos soluções pragmáticas para esses desafios. Então, eu não sei a proporção, mas o que eu vejo, sabe, o Between Life Soul Regression é realmente uma atividade de alma antiga. Almas antigas são atraídas para este trabalho. Uma alma jovem provavelmente não conheceria a mim ou o meu trabalho, ou se soubessem, reagiriam como: bem, isso é simplesmente ridículo. E eles rapidamente passariam para outra coisa. Então, trabalho quase só com almas mais velhas,
Minha compreensão é que praticamente todos tiveram muitas encarnações em outros sistemas. E esses outros sistemas não são só físicos. Há muitas dimensões e lugares não físicos para visitar. Aparentemente, existem dimensões inteiras dedicadas a experimentar emoções. Existem dimensões dedicadas a experimentar cores ou som. Tudo que você pode imaginar existe lá fora e muito do que você não consegue. É um universo infinito. Sim, você sabe, isso me traz uma questão que ouvimos continuamente, pelo menos na comunidade espiritual, que a Terra é um sistema de realidade difícil. Esta é a mistura das melhores artes das encarnações. Por quê? Por quê? Porque isso é necessário? Por que que achamos que é uma boa ideia? Parece existir uma estranha discrepância entre o que nos agrada quando não estamos em forma e o que pensamos após entrarmos em forma. Eu não quero fazer isso. Mesmo ao sair do ciclo, imagino e confirmo por experiência própria que ao transitar para fora do meu corpo, direi: Uau, isso foi divertido. Aprendi muito. Talvez repita. Bem, enquanto estou aqui no corpo, eu estou tipo: Ai, isso é tão difícil. Por que que eu concordei em fazer isso? Então, você pode falar sobre as dificuldades do sistema de realidade da Terra e por que escolhemos fazer algo tão difícil? Sim, a Terra é um sistema difícil, porque estamos em um estado de separação aqui, com o que quero dizer que a pessoa média percebe-se muito como um ser separado, separado de todas as outras pessoas, separado de Deus, separado de guias espirituais, anjos, mestres, separado de todas as outras formas de vida. Isso, experiência de separação é uma ilusão. Como você provavelmente sabe, na verdade, só existe um ser em todo o universo. E esse é você, eu, todos que estão assistindo isso. Somos todos expressões individualizadas do único. Mas quando você entra no corpo, a maioria das pessoas limita suas percepções à entrada através dos cinco sentidos. Os cinco sentidos captam apenas uma fatia muito, muito estreita do que realmente existe lá fora. Agora, as pessoas não pensam nos humanos nesses termos, mas se eu disser a você, por exemplo, que os cães podem ouvir muitos sons que as pessoas não conseguem ouvir, aceitamos isso facilmente. Bem, é o mesmo com as pessoas. Estamos apenas captando essa fatia muito estreita do que está lá fora, e isso é por design. Queríamos focar nossa atenção no físico, na escola terrestre, porque torna tudo mais intenso, e então podemos aprender lições através da experiência da intensidade. Não sei se diria que a escola terrestre é uma experiência necessária. Existem muitos seres, pelo que entendo, que não escolhem entrar em alguma forma. Então chegamos a um paradoxo, né? Muitas vezes me disseram muitos seres não físicos que entrar na escola terrestre acelera sua evolução. O paradoxo é que no reino não físico não há tempo. Então, por que um ser não físico que não está no tempo estaria preocupado em acelerar sua evolução? Eu mesmo não entendo isso. Não sei se entenderei isso enquanto ainda tiver um corpo com cérebro físico, mas isso é o que me disseram repetidamente. Sim, é um conceito interessante que penso bastante. A analogia que faço é que poderia tentar ensinar meu gato a usar o computador o dia todo. Simplesmente não vai funcionar, sabe? E existem perguntas com as quais eu luto sobre a natureza do nosso sistema de realidade que eu não sinto que, nesta forma física, eu tenho a bordo o que é necessário para entender isso. É um pouco frustrante, mas quando sairmos do ciclo, todas as perguntas serão respondidas. Então isso é bom. Creio que você não cresceu pensando, eu quero ser um terapeuta de regressão. Essa seria a minha suposição. Então, o que que você estava fazendo antes de começar essa carreira muito incomum, mas muito valorizada, e como você se envolveu nessa área de espiritualidade? Bem, acredite ou não, eu estava no mundo corporativo por vários anos, fazendo redação corporativa, comunicações de marketing como um consultor autônomo. Eu sempre quis escrever, mas não sabia exatamente o que escrever. E então eu meio que tropecei e caí nesse papel do qual eu não gostei nem um pouco. O trabalho na empresa era muito insatisfatório. E talvez mais importante, me senti por anos que não estava realizando o que vim fazer na Terra. Eu sabia disso, mas não sabia o que vim fazer. Eu não sabia como descobrir minha missão. Então, eu estive perdido por anos. E então, em 2003, tudo mudou. Eu tinha 40 anos em 2003 e acredito que planejei ter um despertar aos 40 anos.
que é bastante significativo numericamente. Então, 3 eventos ocorreram rapidamente em sequência. A primeira foi que, para resolver essa crise existencial em que eu estava, fui ver um médium psíquico, quase por desespero. Nem tinha certeza se acreditava em mediunidade. Sabe, eu venho de um contexto muito convencional e comum, mas eu estava desesperado. Então eu fui ver essa médium. Ela me disse inicialmente: seus guias espirituais estão aqui. Perguntei: o que é guia espiritual? Então isso mostra onde eu estava naquela época da minha vida. Então ela explicou isso. Então ela afirmou que seus guias queriam falar diretamente com você. E ela começou a canalizá-los. A primeira coisa que eles disseram logo de cara foi: você planejou sua vida, incluindo seus maiores desafios antes de nascer. E eu apenas balancei a cabeça e disse: bem, por que diabos eu faria algo assim? Eles disseram: você fez isso para crescimento espiritual. Então ficou realmente interessante porque eles lançaram-se em um longo monólogo no qual passaram pelos meus desafios um a um e me disseram por que eu tinha. A razão pela qual isso foi muito convincente é que eu não havia contado nada sobre mim para o médium antes da sessão, nem contei nada para os guias durante a sessão. Então eles sabiam literalmente tudo sobre mim sem eu dizer uma palavra. Bem, isso explodiu minha mente completamente. E nos dias e semanas após a sessão, eu pensei sobre essa perspectiva constantemente. O que isso fez por mim realmente foi que criou uma cura bastante profunda, porque me permitiu pela primeira vez ver um significado mais profundo para minhas experiências mais desafiadoras. Então pensei, se pode criar essa cura para mim, certamente pode fazer o mesmo pelos outros. Foi quando comecei a pensar em escrever seu plano da alma. Agora, em um período muito curto após a sessão com o médium, aconteceram outras 2 coisas muito significativas. Uma delas foi que fui apresentado a uma mulher que pode entrar em transe e canalizar sua alma. Então tive a incrível chance de passar cerca de 15 horas falando com a alma dela sobre o planejamento pré-nascimento. E um enorme volume de informações veio à tona que realmente serviu como a base para o trabalho que continuei a fazer. Então, apenas algumas semanas após a sessão com o médium, eu estava caminhando pela calçada numa tarde de dia útil, dando uma pausa no trabalho. E eu tive essa experiência em que, de repente, toda vez que eu via outra pessoa, esse sentimento de puro, avassalador, amor incondicional por aquela pessoa, me inundava. Não era um tipo humano de amor, não era pessoal de forma alguma. Posso chamar isso de divino ou transcendente. Tudo que posso te dizer é que o amor mais puro, mais forte e mais avassalador que já senti por quem quer que eu estivesse olhando me inundou. Essa experiência durou apenas cerca de 1 hora, mas mudou tudo. Mudou minha compreensão de quem e o que eu sou, quem e o que todos os outros são. E me foi feito saber, enquanto isso acontecia, que nós, como almas, somos literalmente feitos da energia do amor incondicional. Recebi essa mensagem claramente. Eu não sabia por que isso ocorria naquele instante. Isso ficou claro alguns anos depois. Naquela época, ao analisar vários planos pré-nascimento para meu primeiro livro, percebi que todos eram baseados no amor incondicional por todas as almas envolvidas. E então eu pensei, aquela experiência caminhando pela calçada alguns anos atrás foi um presente para mim, para que quando eu encontrasse esse resultado em minha pesquisa, eu tivesse certeza de que o que eu estava encontrando era verdadeiro. Mas a combinação dessas 3 coisas, a sessão com o médium, a canalização da mulher de seu eu superior e essa experiência de amor divino por cada pessoa, a combinação me fez dizer, ok, vou deixar o mundo corporativo e tentar escrever um livro sobre como planejamos nossas vidas antes de nascermos. Nascer, sim. Pode. Você nos guiar através de um exemplo de um plano de vida? E a razão pela qual acho isso importante, particularmente agora no planeta, é que eu me deparo com alguém que diz: ah, eu tinha os pais errados, ou sabe, eu não gosto deste planeta. Eu quero outro e estou pensando o tempo todo: você escolheu isso, você escolheu isso, você escolheu isso. Você pode nos explicar como planejamos nossas vidas antes da encarnação, toda a ajuda que recebemos, como fazemos essas escolhas e o que realmente acontece antes de nos concentrarmos e encarnarmos nesse corpo? Então, vamos pegar uma história do seu plano de alma, né, para concretizá-la.
Há um capítulo nesse livro sobre o planejamento pré-nascimento de acidentes. Uma das histórias desse capítulo é sobre Christina, uma mulher que acredito estar agora em seus 60 anos. Na conversa para o livro, ela relatou uma história verdadeira que ocorreu na casa dos 20 anos. 20 anos. Nessa idade, trabalhava como assistente administrativa em uma faculdade californiana. Uma de suas rotinas diárias era buscar o correio do chefe. As caixas de correio ficavam no porão do prédio em que Christina trabalhava. Então, um dia, como já havia feito inúmeras vezes, ela desceu as escadas até as caixas de correio no porão. Bem, naquele dia, sem que ela soubesse, alguém havia plantado uma bomba de tubo na caixa de correio do seu chefe. Quando ela inseriu a mão para pegar o correio, a bomba detonou. A força dessa explosão foi tão grande que realmente a levantou do chão e a jogou 10 pés para trás contra uma parede de concreto. Havia estilhaços de madeira de 6 pés que foram disparados como flechas de um arco na parede ao redor dela. 2 dedos foram cortados, ambos os tímpanos foram rompidos, as chamas da explosão chamuscaram seu corpo da cabeça aos pés. Quando ela chegou ao hospital, os médicos realmente tiveram que segurar ímãs sobre seus olhos para extrair os estilhaços do cano. Então, sim, estamos falando aqui sobre um nível de sofrimento que é quase inimaginável para a pessoa média. Agora, a recuperação dela levou 2 anos e 10 cirurgias reconstrutivas. Em um momento, durante esse período de 2 anos, ela estava deitada em sua cama de hospital, com muita dor, quando de repente ouviu uma voz dentro de sua cabeça, uma voz que não era a dela. Acontece que a explosão havia despertado seus dons psíquicos e ela se tornou clareaudiente. Ela ouvia seu guia espiritual pela primeira vez. Seu guia disse a ela: "Você planejou isso?" E, claro, ela disse: "Por quê?" E então o guia disse a ela, e aqui está o que ele disse. Ele disse: "Você desejava ser um curador talentoso antes de nascer. E você sabia antes do nascimento que, se pudesse se curar dessa explosão de bomba, poderia então pegar toda essa sabedoria e conhecimento sobre cura e direcioná-los para o serviço aos outros." Bem, foi exatamente isso que ela continuou a fazer. Depois de se recuperar das 10 cirurgias reconstrutivas, ela voltou para a escola, fez um doutorado em patologia da linguagem e montou uma clínica particular. Agora, ela curou literalmente milhares de pessoas. Ela desenvolveu a capacidade de entrar no cérebro do cliente e restaurar o processamento de linguagem em pessoas afetadas por acidente vascular cerebral ou acidente. Então, uma talentosa curadora. E ela só pode fazer isso porque se curou primeiro da explosão da bomba. Agora, quando conversei com ela para o seu plano da alma, ela me disse 2 coisas extraordinárias. A primeira foi, ela disse: "Rob, eu perdoei completamente a pessoa que plantou aquela bomba." Agora lembre-se, esta é alguém que teve ímãs segurados acima de seus olhos no hospital. E a segunda coisa que ela disse foi: "Rob, eu sou profundamente grata à pessoa que plantou aquela bomba." E ela realmente, verdadeiramente acredita nisso. E isso, para mim, é uma das histórias mais incríveis que já vi. Isso mostra o que você pode fazer com a consciência do seu plano pré-nascimento. Sabe, você pode facilmente imaginar que ela poderia ter escolhido ser amarga, raivosa, ressentida, poderia até ter escolhido passar o resto da vida tentando rastrear o terrorista e se vingar. Mas porque ela entrou nesta consciência do seu plano pré-nascimento e realmente trabalhou com isso ao longo de um período de anos, ela chegou a um lugar de perdão e a um lugar de gratidão. E isso era parte do plano. Ela aspirava a ser uma curandeira talentosa e conseguiu. Ela queria ser útil para os outros. E essa explosão de bomba deu a ela a motivação e a capacidade de fazer isso. Ela queria aprofundar-se no perdão e na gratidão, e isso lhe proporcionou a chance e o estímulo para fazer isso. E isso é, em grande parte, o que o planejamento pré-nascimento, especialmente sobre desafios. Nós os vemos como proporcionando a oportunidade e a motivação para fazer coisas como cultivar virtudes como perdão e gratidão. Que incrível crescimento espiritual ela passou. E que bela lição, jornada, história para o resto de nós entender. Como E planejamos esses incidentes, e então passamos por eles. Você pode nos falar um pouco sobre como é uma sessão com você? Tipo, isso é pessoalmente, isso é virtual, importa. Como é o procedimento? Que perguntas são feitas?
Poderia nos guiar através de uma sessão que você faz? Depende se é uma sessão privada ou oficina em grupo. Ambas são feitas inteiramente online ou, no caso de uma sessão privada, por telefone ou Skype. Se for uma sessão privada, conversaremos brevemente no início da sessão sobre as intenções do cliente, e então farei uma oração e os guiarei através da regressão. A regressão começa com algumas etapas para ajudar as pessoas a relaxarem fisicamente e mentalmente, e então eu as levo para uma vida passada. Quase sempre é a vida passada que teve um grande impacto nos planos para a vida atual. Se eles estão fazendo isso como uma sessão privada, eles podem experimentar quase qualquer número de cenas na vida passada. Se estamos fazendo isso juntos em uma oficina como um grupo, eles experimentarão 4 cenas diferentes. Nos 2 casos, a última cena é a morte na vida anterior. Eles deixarão o corpo na cena da morte e retornarão para o outro lado, o que pode parecer ameaçador, mas na verdade não é. É seguro, fácil e suave. Ao retornar ao outro lado, a maioria é acolhida por um guia espiritual. O guia contará o essencial sobre a vida passada. E então o guia te levará ao seu conselho de anciãos. Conselho. E então, novamente, uma vez que você chegar ao conselho, se para a sessão privada, utilizo as questões do seu formulário de admissão. Em uma oficina de grupo online, fazemos perguntas padrão, mas as respostas são individualizadas. É incrível o que você faz. Como você obteve seu treinamento? Eu treinei com Linda Bachman no Instituto Ravenheart, no Colorado. Ela é uma ótima instrutora. Recebo vários pedidos para ensiná-las neste trabalho. Nunca me senti apto para isso, então sempre os direciono a Linda. E tenho certeza que você está familiarizado com Dolores Cannon. Ela provavelmente, sabe, curiosamente, eu te encontrei antes de encontrar a Dolores. Claro, Dolores fez muito trabalho de regressão a vidas passadas que levou a muitos despertares pelo planeta. Como o que você faz é diferente de um regressor de vidas passadas? Eu costumava fazer regressões de vidas passadas. Não faço mais isso, pois acredito que minha missão seja o trabalho entre vidas. Ao fazer uma regressão de vidas passadas como sessão única, você passa todo o tempo na vida passada, então você pode ir muito mais a fundo e detalhadamente, pode obter informações mais detalhadas. A parte da vida passada da regressão lenta entre vidas é relativamente curta. Geralmente são cerca de 20 minutos numa sessão de 2 horas. Isso porque o foco está em conversar com o conselho e obter suas respostas para suas perguntas. Continua relevante e fornece informações valiosas. É só uma diferença de foco. Realmente? Sim. Você sabe, ao longo da sua prática, você escreveu o livro além de começar sua prática? Ou veio depois da prática? Não, a prática veio depois. E é interessante como isso aconteceu. Após o lançamento de O Plano da Sua Alma em 2007, rapidamente comecei a receber e-mails de pessoas globalmente. Quase todos disseram o mesmo. Eles pediram para informar qual é o plano pré-nascimento deles. E eu escrevi por anos, né? Eu respondi e disse exatamente a mesma coisa para cada pessoa que disse isso. Eu disse: eu não sei qual é o seu plano pré-nascimento. Se você quer saber isso, trabalhe com um dos médiums ou canais que estão no meu trabalho ou outro de sua escolha. E então eu aprendi sobre o trabalho de Michael Newton, que foi pioneiro nas regressões entre vidas, o que me levou a Linda, e então eu treinei com ela. E isso realmente se tornou uma bela bênção na minha vida, porque agora me dá uma maneira de facilitar um processo no qual o cliente pode obter as respostas para suas perguntas diretamente por conta própria. Sim, muito valioso, tenho certeza. Então, ao longo da sua prática, Ney, o que me intriga é que estamos entrando em um momento realmente interessante no planeta e, claro, temos estado nas últimas décadas. Está realmente se tornando aparente agora. Você notou uma mudança nos planos como resultado do que está acontecendo no planeta? Em outras palavras, as coisas, a direção da humanidade nessa fase de planejamento mudou na última década. Sabe, quando eu trabalho com pessoas em sessões privadas ou mesmo em workshops online, como um grupo, estamos olhando para o planejamento para a próxima vida, o planejamento que foi feito antes de eles entrarem no corpo. Então, eu realmente não estou trazendo informações sobre mudanças nos últimos 10 anos.
Agora, tendo dito isso, muitas vezes esse tipo de informação virá de uma fonte canalizada, um guia espiritual, um anjo, um mestre. E devo mencionar aqui que minha esposa é um canal. Ela canaliza a consciência coletiva, referida como seres de luz. E eles compartilharam muitas informações conosco sobre o que eles veem acontecendo recentemente. Então, para condensar o que todos esses seres disseram, a Terra está passando por um processo de ascensão. Ascensão significa literalmente elevar-se, aumentando em vibração. Já nos movemos, pelo que entendo, da terceira dimensão ou densidade para a quarta, e estamos indo para a quinta, que é uma vibração de unidade, consciência e amor incondicional. Basicamente, estamos retornando para casa ainda em corpo físico. Esse é o milagre de uma vida de ascensão. Agora, o desafio é que temos todos esses aspectos de vibração inferior da nossa consciência, programação, falsas crenças. O indivíduo médio carrega muito trauma. Todos esses aspectos de vibração inferior da consciência não podem nos acompanhar para a quinta densidade. Eles têm uma vibração muito baixa. Eles precisam ser limpos, curados ou liberados. Então, como fazemos isso? Bem, a ascensão é causada pela luz direta da fonte inundando o planeta. E a luz tem o efeito de trazer à superfície, trazer à consciência tudo que não é como ela, tudo que é de uma vibração inferior. E isso está acontecendo coletivamente para toda a raça humana, por isso você vê mais loucura do que nunca nas notícias. Também está acontecendo individualmente na vida de cada pessoa, saibam eles ou não. Então, basicamente, o que vai acontecer na sua vida, se ainda não aconteceu, suas coisas, por assim dizer, vão vir à tona. E isso vai ser para a pessoa média difícil e desafiador. A questão se torna: o que fazer ao se conscientizar disso? Bem, tornar-se consciente disso é o primeiro passo e o mais importante. Há algo sobre se tornar conscientemente ciente de um aspecto de vibração mais baixa da sua consciência que agora o libera para se mover. O fato de você reconhecê-lo libera-o energeticamente para se soltar. Então, a consciência consciente é o primeiro passo. O segundo passo é escolher não suprimi-lo. Muitas pessoas entram em supressão porque não gostam do que estão vendo. Parece ruim, simplesmente não querem lidar com isso. Eles reprimem isso. Isso nunca é uma boa ideia em qualquer encarnação, mas realmente não vai funcionar em uma vida de ascensão. Isso vai voltar a surgir. Então você pode lidar com isso na primeira vez que vê. Depois de se tornar conscientemente ciente disso, o próximo passo é agradecer sinceramente, se puder, pelas lições que te ensinou, então abençoe-o, e então apenas estabeleça a intenção de liberá-lo para o universo. É basicamente isso que envolve a limpeza. A mente gosta de complicar. Não é complicado. É realmente simples, mas requer coragem para olhar e sentir o que quer que esteja surgindo. Então, é sua posição, e provavelmente seria claramente que todas as almas que estão no planeta agora estavam muito claras e muito conscientes desta transição antes da encarnação. Ah, com certeza. Também é meu entendimento que você sabe, é um presente tão único, uma bênção estar em um corpo, em uma vida de ascensão. Fui informado que havia, na verdade, aproximadamente três vezes mais almas do que corpos disponíveis para uma ascensão. Então, para estar aqui em um corpo no planeta Terra agora, você teve que fazer um corte de 1 para 3. E a maneira como essa escolha foi feita é que você tinha que ter algo específico a oferecer. Ponto vitalmente importante para todos entenderem, porque tantas pessoas em nosso mundo se veem como, ou se sentem pequenas, fracas, impotentes, indefesas, insignificantes, e na verdade nada poderia estar mais longe da verdade. Você foi escolhido entre três para estar aqui por ter algo a contribuir para a ascensão, talvez saiba o que é, ou talvez esteja descobrindo. De qualquer forma, você foi escolhido para estar aqui e essa escolha foi feita por um motivo muito, muito bom. Sim, sabe, é tão engraçado que se você está aqui, eu ouvi dizer que é o passeio do bilhete E. É um grande negócio estar no planeta neste momento. Agora, você mencionou mais cedo que estamos recebendo mais energia da fonte.
É porque onde a Terra está se movendo no sistema solar, estamos meio que saindo da Kali Yuga para uma nova era de Aquário. Estamos recebendo mais sol direto da fonte? Você acha que é por isso? Ou é apenas que Gaia decidiu, eu fiz a coisa 3D, quero subir para 5D e ver como é essa experiência? Acredito que ambas sejam verdadeiras. Eu acho que é mais do que apenas uma decisão por parte de Gaia. Pelo que entendi, ela chegou a sentir que realmente não podia suportar o abuso que a humanidade estava impondo a ela, e ela realmente pediu ajuda à fonte. Portanto, a ascensão é, em parte, uma resposta ao pedido de auxílio de Gaia. Também tem a ver com o Kali Yuga. Eu não sei muito sobre astrologia, mas acredito que seja um fenômeno muito válido e que estamos passando de uma era de escuridão para uma era de amor. Acho que estamos passando de uma era da razão para a era do coração. Todas essas coisas estão acontecendo. São apenas formas diferentes de expressar o mesmo. Sim. Portanto, o trabalho de Dolores Cannon, se você não a conhece, ela tem muitos vídeos no YouTube. Ela já faleceu, mas há um arquivo de seu trabalho. Ela falou, Rob, sobre ondas de voluntários que Gaia convocou para trabalhar com ela, para vir e ajudá-la com esse processo de ascensão. Você já observou isso no seu trabalho? Sabe, Milton? Acredito que isso está correto. Não me foi expresso em termos de ondas de voluntários. Eu sei que ela os numerou. Existe essa onda número, onda número. Isso. Não me foi colocado nesses termos, mas entendo que é isso que está acontecendo. Sim, eu Quero falar sobre a ascensão da humanidade e o fato de que todos nós estamos acordando um pouco todos os dias. E eu sei que existem pessoas que estão entrando na cozinha agora, e você sabe que lá está a tia Beth. Só que a tia Beth morreu 10 anos atrás. Então, por que estou vendo ela na cozinha? Então, todos nós estamos vivendo um despertar dos sentidos. E eu sei que para mim, minha telepatia às vezes pode estar fora do comum, muito mais aguda do que o que eu já vivenciei no passado. Além disso, quando olho para trás para o meu sistema de crenças, meus sentidos espirituais, sentidos conectivos, meus clairs, parece quase que era como um homem das cavernas 20 anos atrás, comparado ao que é agora. Isso é algo que você está vendo em sua prática? Isso está sendo percebido por você e sua esposa em sua prática? Como isso se manifesta no seu mundo? não tive muitos clientes falando sobre isso, mas eu vejo muito isso na minha própria vida e na vida da minha esposa. Minha esposa só está canalizando há cerca de 3 anos agora. E aconteceu de forma bastante inesperada e abrupta. E na minha própria vida, né, é difícil colocar em palavras, mas eu apenas sinto que a energia é completamente diferente e que houve grandes mudanças na minha própria consciência. Para mim, parece que houve um esvaziamento e agora há muito mais espaço. Isso questiona o que estava sendo esvaziado. Acho que muitas ideias, muitos pensamentos, basicamente objetos de consciência, pensamentos, sentimentos, sensações, muitos destes se esvaziaram. Eles partiram, eu permiti. E há apenas mais espaço ou luz para entrar. Pode ser considerado como preparação para uma viagem grande. Sabe, se você fosse fazer uma viagem muito longa, seria muito seletivo sobre o que levaria com você, porque não quer carregar coisas por um longo período de tempo e estaria mais inclinado a deixar para trás coisas que são realmente pesadas. Bem, é mais ou menos isso que a viagem da ascensão é. É uma longa jornada que abrange vários anos. E os aspectos de consciência de vibração mais baixa, né, aqueles que são realmente pesados, você não vai querer carregá-los por todos esses anos. Então, sinto que deixei vários desses ir. Não entendo como isso ocorreu. Não sei se posso levar crédito por isso. Apenas estive aberto para permitir que acontecesse. E esse é um ponto realmente importante também. Você não precisa descobrir intelectualmente o que é toda essa ascensão e então fazer acontecer. Sabe, nos ensinam tanto na nossa sociedade, faça acontecer, faça acontecer, faça, faça. É mais sobre ser, permitir, ser aceitante, estar quieto e apenas se tornar aberto e disponível para as energias que estão chegando. Sim. Esse é um ponto crucial. Todos somos humanos.
E estamos neste paradigma, nesta história, neste enredo, neste planeta, que temos que trabalhar muito, muito duro para obter o resultado que estamos procurando, o que é diferente do que a realidade é. Então nós entramos, às vezes eu nos vejo entrando pensando que temos que entrar lá e fazer, você sabe, trabalho duro para ou transição ou crescimento espiritual, não é? Temos uma equipe do outro lado, nossos próprios guias espirituais pessoais e nossos aliados que estão lá esperando para ajudar. E todos nós provavelmente já experimentamos algum tipo de informação que chega no momento perfeito. Bem, o timing é perfeito por algum motivo. Você pode falar sobre o que você aprendeu sobre a pessoa média, como ela pode trabalhar com seus guias espirituais para tornar esse processo um pouco mais suave? Acho que a meditação é vitalmente importante por uma série de razões, mas uma delas seria trabalhar com seus guias. Você pode ouvi-los mais claramente quando sua mente está relativamente quieta e tranquila, e é isso que a meditação fará por você. Se você fizer apenas um pouco todos os dias, ou quase todos os dias, essa quietude apenas cresce e cresce e cresce. E não é tanto que você vai ouvir seus guias falando com você, você pode se tornar clarividente. Para a maioria das pessoas, acredito que isso não ocorre. Isso simplesmente vem intuitivamente, vem como um conhecimento, né? Ou às vezes a orientação é algo tão simples e fácil de ignorar como o interesse. Sabe, nós poderíamos perguntar de onde vem o interesse? Por que se tem interesse em algo e não em outro? Eu sugeriria que o seu interesse é o seu Guia. Isso é tão verdadeiro. Sabe, essas coisas, sabe, há esse pequeno tipo de papinha na nossa sociedade, mas, sabe, siga a sua felicidade, sabe, busque a sua alegria. Bem, há um propósito por trás disso, porque aquilo que te interessa é o que você deveria estar fazendo. E eu posso atestar isso porque eu me envolvi com todo esse negócio de EQMs, vidas passadas, isso 15, 20 anos atrás, sem entender por que eu estava tão fascinada com isso. Eu simplesmente não conseguia parar de ler e contar histórias. Bem, veja só, tudo se junta em algum momento e imagino que o mesmo aconteceu com você quando estava procurando algo, quando estava trabalhando no mundo corporativo, sentindo que isso simplesmente não era satisfatório. Não é satisfatório. Acho que deveria fazer algo. diferente. Você se sente alinhado agora com o que está fazendo? Oh, bastante. Desde que iniciei, me sinto plenamente alinhado. É muito alegre, é muito gratificante. Sabe, as pessoas me contatam sobre o impacto que um livro ou uma regressão teve em suas vidas, e eu guardo todos esses e-mails. Na verdade, eu sou muito sentimental e tenho certeza de que lerei todos novamente na minha aposentadoria. É muito gratificante. Sim, e eu quero tocar no que você estava falando sobre meditação também. Minha experiência é que a meditação realmente é o portal para a conexão. E na minha experiência, e você pode compartilhar a sua, parece que a meditação é esse espaço onde eu fortaleço essa conexão, de modo que minha conexão é muito mais forte, mesmo quando não estou meditando, é quase como construir um músculo. É como se você construísse um músculo na academia, mas ainda tivesse esse músculo quando saísse da academia. Você desenvolve músculo ou conexão na meditação. A maior parte do meu experiências espirituais selvagens acontecem fora da meditação, acredito, porque tenho essa conexão ou construí essa conexão. Foi igual para você? Ou é um pouco diferente do seu? Experiência não, é similar. E eu acho que a metáfora do exercício ou do treino é uma boa maneira de olhar para isso, porque se o seu objetivo fosse construir músculos físicos através do exercício, você não iria à academia uma vez por mês e pensaria, bem, isso vai funcionar. Sabe, consistência e repetição são cruciais. Você quer ir à academia ao menos 3, 4 vezes na semana. E é o mesmo com a meditação. Conforme faz mais, como disse, esse músculo se desenvolve. Para aqueles que querem uma explicação mais científica, entendo que, quando você medita, permite que seu eu superior construa mais. Poderíamos chamar de filamentos de luz para você, a personalidade encarnada. Então, esse exercício, essa repetição, está construindo filamentos de luz. Sim, eu não tinha ouvido isso. Filamentos De luz, de certa forma, uma luz divina. divino em
divino. Luz divina constituindo toda a existência. Sim. E eu não acho que isso desaparece, porque eu sei que quando eu medito menos, porque eu dediquei aquele tempo no início, eu ainda pareço ter essa conexão. Embora quando eu volto a meditar novamente, isso apenas intensifica um pouco mais. Então, é muito mais construir esse conjunto de habilidades e fortalecer essa conexão. Então, você pode falar um pouco sobre. Eu sei que você está com a agenda cheia para sempre e sempre para sessões privadas. Verifiquei o calendário dele hoje. Não há disponibilidade até depois de agosto deste ano. Você pode compartilhar um pouco de como uma sessão em grupo pode ser tão significativa ou definitivamente vale a pena o tempo como uma sessão privada? Sim, a hipnose em si, a agressão da alma entre vidas, funciona tão bem em um grupo quanto em uma sessão privada. E eu acho que, na verdade, para um pequeno subconjunto da população, há uma vantagem em fazer isso em grupo, que é, sabe, quando você faz como uma sessão privada, eu te incentivo a fazer uma pergunta ao seu conselho de anciãos, e então fico em silêncio para que você possa ouvir a resposta e depois repetir a resposta para mim. Então, para um pequeno grupo, esse silêncio parece pressão, como se eu tivesse que dar uma resposta agora. E sempre que você sentir qualquer tensão durante o processo, isso é contraproducente para estar no estado de transe. Mas quando Você faz isso online, em um grupo, não é interativo. Não é como poderia ser numa sessão privada. Então, eu te incentivo a fazer uma pergunta ao seu conselho. Estou provocando todo o grupo ao mesmo tempo, e então há um período de silêncio, mas você não vai me dizer nada do que o seu conselho está dizendo. Não podemos proceder assim. Então, eu acho que isso alivia a pressão para esse grupo de pessoas, isso permite que eles relaxem aquele centímetro extra, e isso faz a diferença. Permite que eles aprofundem, e então eles podem chegar ao seu conselho. Sim. E uma vez que você se conecta com essa informação que seus guias e seu conselho têm, é simplesmente extraordinário. Realmente pode transformar vidas. Ou seja, ao fazermos isso em grupo com o conjunto padrão de perguntas, percorro todos os principais relacionamentos na vida de alguém. O que planejou com sua família e parceiro romântico? Pense em um desafio passado ou atual de grande significado. Pergunte ao conselho se planejou isso e por quê. Faça isso para mais desafios. Vamos abordar todas as áreas principais da vida de alguém. E há algo sobre essa energia na qual você entra que há tanta informação apenas nesse campo de energia. Há muita informação no campo. Então, as pessoas se questionam como vou recordar todas essas informações. É por isso que fazemos uma longa pausa após a regressão. E eu sempre digo às pessoas, antes de comer qualquer coisa, passe algum tempo escrevendo em um diário, anote tudo que você consegue se lembrar, ou faça uma gravação em que você fale sobre tudo que você consegue se lembrar. E nós realmente colocamos a lista de perguntas para o conselho na caixa de chat no Zoom. Então, todos podem olhar todas as perguntas e serem estimulados a lembrar o que lhes foi dito em resposta. Sim, são empolgantes. Realizei algumas regressões de vidas passadas, não entre vidas, o que gostaria de fazer em sua oficina. Mas é realmente, pode ser uma mudança de vida. A informação que você recebe é bastante diferente da que recebemos aqui no planeta. É apenas muito mais amplo, muito mais enriquecedor. É bastante espetacular. Então, muito obrigada, Rob, por se juntar a nós. Tem sido uma emoção para mim porque eu sou uma grande fã sua, obviamente. Como podemos saber mais sobre você? O site é yoursoulsplan.com. Ao acessar pela primeira vez, será solicitado que se inscreva no boletim informativo. Eu incentivaria as pessoas a se manterem informadas sobre tudo. Acesse a página de eventos para visualizar todas as oficinas. Acesse a página de sessões. Lá está disponível um vídeo de 1 hora de uma regressão da alma entre vidas, uma sessão privada para assistir. Você pode ver exatamente o que implica fazê-lo. Se tiver perguntas, visite a página de contato. Eu respondo ao meu e-mail. Há muitas informações boas lá. As canalizações dos seres de luz da minha esposa estão lá. Temos um programa de associação mensal chamado Rise to the Path, uma comunidade de pessoas muito amorosas e espirituais que se apoiam nesse caminho. Portanto, muitos aspectos a considerar. Sim, ótimo, obrigada. Todas essas informações estarão listadas abaixo. Super fácil de encontrar. Rob, agradeço pelo seu tempo hoje. Espero que você volte e nos visite novamente. E eu adoraria conversar com sua esposa também. Tenho certeza que ela iria gostar. Obrigado pelo programa. Creio que você está trazendo a luz necessária para o nosso. Obrigada, tem sido muito, muito gratificante para mim.
Obrigada pelo seu tempo hoje, Rob. Espero que tenha curtido o vídeo. A seguir, esta é uma boa. Ou talvez goste desta também. Qualquer um pode ser perfeito para você. Antes de partir, inscreva-se.